No capítulo 7 do Evangelho de João, nos dias da festa dos tabernáculos, Jesus vai a Jerusalém secretamente, sem a presença de seus discípulos, pois ele não queria chamar a atenção das pessoas e dos religiosos de plantão que viviam lhe perseguindo. Aproveitando esta ocasião de festa, ele foi ao templo. E este é o nosso segundo ponto de hoje. Jesus, o amor extravagante de Deus que invade os templos. Que coisa, né? Nós vemos em João 7, 14 a 16, que Jesus subiu ao templo. Diz assim: quando a festa, está se referindo à festa dos tabernáculos, estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Jesus é o amor extravagante que também invade este espaço físico que chamamos de templo. Ele invade este lugar. Isso é extraordinário. Este lugar que nós delimitamos, né, de casa de Deus, casa de oração. Embora Deus não possa ser contido neste lugar, Ele não está preso a este lugar. Você imagina que nesse exato momento, né, Deus está aqui na primeira igreja batista de Itapevi, mas Ele não pode estar mais em nenhum lugar, né? Está tendo culto lá na Assembleia de Deus agora? Mas Deus não está lá, porque Ele está aqui. Ou será que Ele está lá e não está aqui, né? Não, Deus, né, não está preso a isso aqui. Deus não tem essa limitação física. Entretanto, Ele visita estes lugares. Embora Ele não possa então ser contido neste lugar, porque o seu amor é extravagante, é poderoso demais, né, para ser retido em uma construção feita por homens. E Ele falou isso para Davi. Davi queria construir o templo. Ele falou: faz aí, mas eu não habito em casas, né, de homens. Ele falou para Davi. Jesus invade este lugar com seu amor. Ele se faz presente também dentro do templo físico, dentro de um espaço como esse, construído pelos homens. E Ele estava lá, a gente leu, Ele foi lá no templo. O templo em Jerusalém era frequentado por todos os tipos de pessoas. Preste atenção no que eu vou dizer. O templo em Jerusalém era frequentado por todos os tipos de pessoas. Os pecadores estavam lá. Jesus até cita, né, em um determinado momento, um pecador orando, né, no templo. Ele faz uma comparação com um pecador e um fariseu. Os publicanos também iam ao templo, que eram considerados pelos religiosos pecadores. Os imorais, são os pecadores, também estavam lá no templo. Os religiosos estavam lá no templo também. Aliás, talvez eles eram os que mais frequentavam o templo, porque eles sempre queriam ser vistos, né, pelas pessoas como os espirituais. Então eles eram os que mais iam lá no templo. O templo é frequentado por todo tipo de pessoa. Havia lá no templo também alguns que eram oportunistas. O pessoal vai vir aqui no templo, aí eles têm que trazer o quê? Uma oferta. Vamos fazer o quê? Vamos ganhar dinheiro. Vamos vender nossos cabritinhos aqui, ó. O cara vai vir aqui, vai ter que ofertar, né? Aquele tempo você ofertava o quê? O carneirinho. Vamos vender o carneirinho. Eram oportunistas. Jesus ficou muito bravo com esses homens, né? A gente lê a história. Tinha lá no templo. Então você tinha pecador, publicano, você tinha imorais, você tinha oportunistas, né, que viam na fé a oportunidade de ganhar dinheiro. Você tinha os religiosos, você tinha também os sacerdotes, que estavam lá para o serviço, mas que também não perdiam a oportunidade, né, de garantir os seus 10%, né? Então lá, né? Vamos garantir logo meus 10% aqui, meu dízimo, cadê? E ai de você se você não trouxesse o dízimo. Você já pensou? Você falhar? Aí o sacerdote chegar para você: você não trouxe o dízimo.
Nós não vamos apresentar o seu nome para o Deus de Israel. Não, mas então não vamos ter a cobertura espiritual de Deus? Não. Você não trouxe o dízimo? Não. Era assim que a religião funcionava. O templo em Jerusalém, então, era frequentado por todo esse tipo de pessoas. Você consegue imaginar que negócio doido? Você consegue. Sabe por quê? Porque nós vivemos exatamente isso. Ou não. Gente, as nossas igrejas locais, as nossas igrejas físicas, isto inclui a nossa igreja, mas eu quero estender, né, para todas as igrejas, elas são frequentadas por todos os tipos de pessoas. Nós temos aqui pecadores, eu sou um deles, tá? Que vem em busca de reconciliação com Deus, que vem com um coração sincero para adorar a Deus. Nós temos aqui também religiosos, que eles vêm com a intenção de serem vistos. Nós temos crentes carnais. Paulo fala disso, né? Lá na igreja de Corinto ele fala, tem uns crentes lá, né, que estavam lá, mas eram carnais. A gente é crente, mas a gente bate né? A gente é crente, mas passar embaixo da escada eu não quero não. O negócio vai que, né? Vai que Deus não tem tanto esse poder quanto eu imagino, né? A gente é meio crente. Tem, a Bíblia fala, crente carnal. Nós temos nossa igreja, eu estou falando da igreja de Cristo, não espalhar por todas as igrejas, tá? Nós temos sacerdotes também, profissionais, mas estão esperando para garantir os 10% deles. E se você não trouxer a bênção, você está debaixo da cobertura, ele não vai interceder pela tua família, e a desgraça vai vir, o diabo vai vir com tudo na tua casa. Então é bom que você traga logo aí, você seja o valente, enche o cofrinho lá da igreja, aquele negócio todo. Tem. Nós temos também os oportunistas. Temos pregadores, cantores, gospel. Você falar para ele assim, ó, você não pode ir lá pregar a palavra de Deus? Posso. Você me dá aí 20 mil aí que eu prego a palavra que você quiser. Tem, a gente tem que ser sincero com as coisas, verdadeiros. Nós temos muitos aí, né? Mas nós também temos gente boa. Temos. Pessoas sinceras e verdadeiras pregando o Evangelho. Pessoas que são capazes de se doar inteiramente pela pregação do Evangelho. E que devem ser honradas e valorizadas. Líderes e pastores sinceros e maduros. Irmãos que servem a Deus com sinceridade de coração. Liderando ministérios. Tem muita gente boa. Então não fica só olhando para os ruins, não. Tem muita gente boa. Esse é o templo, onde nós estamos. Tem joio e trigo no nosso meio. Tem. Lá no templo de Jerusalém, nos dias de Jesus, não era permitida a entrada de pessoas que apresentassem qualquer tipo de enfermidade. Cegos, coxos, surdos, leprosos. Pessoas com hemorragias, como aquela mulher que tinha o fluxo, né, de sangue. Todos eles eram considerados impuros pelos religiosos, eles não podiam entrar. Isso tudo era fruto da má compreensão da lei de Moisés por parte dos judeus, que acabaram condenando essas pessoas a uma exclusão social e religiosa. E eu falo para você que era uma má interpretação mesmo, porque Jesus, que é a expressão máxima do próprio Deus entre nós, e do amor extravagante de Deus, ele também rompeu com essas fronteiras que nós temos nos nossos templos, para ir ao encontro dessas pessoas, excluídas, para trazê-las para dentro do templo. Ele rasgou o véu com seu sangue, para que essas pessoas pudessem agora entrar e acessar também a Deus. E nós vemos essa ação de Jesus, quando ele andava entre nós, na nossa série de mensagens. Eu citei isso ao longo deste tempo que nós estamos estudando Jesus no livro de João. Você vai ver Jesus indo ao encontro da mulher
samaritana, falamos sobre isso. Um povo todo que os religiosos jogavam e excluíam como impuros, pecadores, não podiam fazer parte e entrar no templo. Nós falamos isso a respeito do coxo, desse paralítico que estava agora lá no tanque de Betesda, que não podia ir ao templo por causa de sua deficiência. Quando você lê João 9, você vai encontrar Jesus com um cego de nascença, ele não podia ir. Eles ficavam na frente, no chão, lá na porta, no meio da poeira, ainda esperando que alguém jogasse para eles uma esmola. Eles não podiam entrar e acessar ali a casa de Deus. Mas Jesus vai ensinando para nós que todas as pessoas devem ter livre acesso a Deus. Ele vai indo como o próprio Deus em carne, em direção a estas pessoas. Porque nunca foi projeto de Deus que essas pessoas fossem excluídas da sua relação com Deus. O templo de Jerusalém e a lei de Moisés eram sombras do que haveria de ser revelado por Deus através de Jesus Cristo. A não permissão dessas pessoas apresentadas pela lei de Moisés, ela tinha um fim pedagógico. Naquele tempo, era para ensinar que Deus era perfeito e que em Deus não existe imperfeição alguma. Mas essa proibição, ela era temporária. Ela tinha só um fim pedagógico na história. Mas Deus nunca desejou que os enfermos e doentes fossem excluídos, tratados como foram tratados ao longo da história pelo povo judeu. Basta você ler, depois você faz essa leitura na sua casa. Levíticos, capítulo 19, versículo 14. Você marca e lê na sua casa depois. Você vai ver como que Deus fala para cuidar dos doentes e enfermos. Em meio a toda essa loucura, que é o templo que nós construímos, um templo humano. Eu não estou falando da igreja espiritual, mas da igreja construída por mãos humanas, onde nos ajuntamos com todo tipo de pessoas, algumas maduras, outras infantis, algumas bondosas, outras maldosas, algumas crentes, outras incrédulas, para não dizer mundanas, algumas sábias, outras tolas, algumas generosas, outras avarentas, algumas espirituais, outras religiosas, algumas piedosas, outras desumanas, mas estão todas dentro deste lugar que nós chamamos igreja. Mesmo em meio a esta confusão toda, Jesus invade nossas igrejas e manifesta o seu amor. Amor extravagante. Mesmo em meio a tudo isso, pessoas se convertem, porque Jesus se torna maior do que nós mesmos. Isso é graça extraordinária de Deus. E Ele está aqui fazendo isso, constantemente, né? Ele está aqui fazendo isso, mesmo com as nossas falhas, com nossos erros, Ele se mostra através de nós, mesmo no meio das nossas loucuras, das nossas criancices, das nossas briguinhas de poder, da nossa competitividade uns com os outros, Deus ainda se mostra para aqueles que entram e falam: eu estou aqui. Eu estou aqui dentro do templo. Eu estou aqui andando, como ele estava lá naquele templo e encontrou com aquele homem